Edson, podemos seguir. Um grande abraço para você que está nos acompanhando em qualquer parte dessa cidade, do nosso país, do mundo, nessa live, no momento em que nós estamos celebrando 117 anos da Igreja Presbiteriana Central de Campinas. Já conversamos com um grupo da nossa igreja, agora nós vamos conversar com outras pessoas que também são importantes na estrutura da nossa igreja. Os nossos convidados agora são Samuel Oliveira, que é o presidente do coral Reverendo Zacarias de Miranda, o Marcos Fidelis, que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical, o Eli Hoffman, que é o vice-presidente do conselho da IPCamp, e também o Rafael Vieira, o nosso querido MEC, que é o presidente da Junta Diaconal. Eu vou começar com o Samuel, então, que é o presidente do coral. Samuel, perguntando para você o seguinte: como é que você consegue envolver e motivar as pessoas do coral para que eles consigam manter a alegria e a dedicação nesse momento de distanciamento por causa da pandemia? Bom, quando se trata em relação à questão de coral, a primeira coisa que a pessoa precisa ter realmente é gostar de cantar. E gostar de cantar envolve, na verdade, treino. Envolve, por exemplo, dedicação. E, normalmente, nós estamos abertos a essa oportunidade e as pessoas já vão muito motivadas realmente em aprender e a cantar. E é um conjunto, né, que a gente pode chamar também de conjunto coral, que ele é aberto a qualquer pessoa, qualquer idade, enfim. Eu acho que essa questão de motivar, a gente não tem tanta dificuldade assim, não. Porque as pessoas, quando entram nesse trabalho, nesse ministério, elas são altamente motivadas, ok? Ok, Marcos Fidelis, superintendente da Escola Bíblica Dominical. Essa tarefa sua é mais difícil, hein, Marcão? Não é não, viu? Boa tarde para todos aí. Não é não, mas como toda equipe começa por escolhas das pessoas certas na posição certa, né? Isso tanto profissionalmente como na própria escola dominical. Então, e para você motivar esse pessoal, você tem que fazer com que ele possa dar o máximo de si dentro daquilo lá. Então, você elogia na hora que precisa elogiar, você chama atenção na hora que precisa chamar. Isso é o nosso dia a dia, profissionalmente. Mas na escola dominical, somos todos voluntários, né? Então, não adianta oferecer o dobro do salário como que não vai resolver. Então, realmente, a dedicação que é muito importante. Agora, na escola dominical, eu acho que o maior fundamento, né, é que os professores, a equipe tá muito bem azeitada, né? Nós já estamos vindo com alguns anos de experiência da equipe. Eu assumi agora esse ano, mas já tem uma coisa certa, né? O pessoal já se direciona bem para isso, né? Mas ouvir bastante também o que as pessoas têm para dizer, o que sua equipe tem para te contribuir, né? Um exemplo foi, esse ano nós estávamos com algumas dificuldades com professores, achar professor, porque tem gente que não pode, que sente uma certa dificuldade, mas no final, graças a Deus, né, com muita oração, com empenho, nós conseguimos adequar cada professor para um perfil de aula que ele vai dar, né? Tivemos uma classe que estava com um problema, tal, mas no final mudamos o assunto e resolvemos. Então, você tem que ter essa abertura, né? Como liderança, você tem que ter essa abertura para poder também fazer com que a pessoa se sinta motivada a trabalhar naquilo. Se você impõe uma certa coisa, não vai funcionar. Então, tem que ter muita abertura para isso. Ok. A nossa pergunta agora é para o vice-presidente do Conselho, Eli Hoffman. Como é que você faz para manter a equipe unida, motivada, Eli? Bom, eu diria para você que são dos trabalhos mais fáceis, né?
porque quando a gente pensa no conselho, né, nós pensamos em pessoas que tiveram, primeiro lugar, né, a possibilidade de optar em concorrer a ser candidato ao oficialato dentro da igreja presbiteriana. E quando nós olhamos, então, para o nosso conselho, nós vemos pessoas, assim, em primeiro lugar, né, completamente comprometidas com a igreja, com o serviço para Deus, com o serviço dentro da igreja. Então, quando você fala assim, como é que eu preciso motivar pessoas que já chegam completamente motivadas, né? Esse é o trabalho mais fácil que tem. São pessoas que são completamente dedicadas, cada um na sua área de atuação. A gente tem observado, por exemplo, nas nossas reuniões, uma disponibilidade tremenda das pessoas em poder participar, seja de que forma que for, seja em que horário for, seja quanto tempo for durar a reunião, né? Então, a gente acredita que as pessoas que foram lá e receberam uma posse num dia, né, através da imposição de mãos, elas receberam, através do Espírito Santo, esse desejo e essa vontade no coração de, através do seu oficialato, servir a Deus. E aí, o trabalho nosso é não atrapalhar. Se a gente não puder não atrapalhar, não tem mais nada que fazer, né? Eu sou relativamente novo no conselho, né? Esse é meu terceiro mandato, e dentre os que estão no conselho, eu sou um dos mais novos, né? Não sou mais novo porque o Moisés atrapalha aí o fato de eu ser, apesar dos meus cabelos brancos, que o Dado sempre brinca. Mas a gente hoje, né? Quem tiver, bom, Marçal, Edson aí pode me desmentir se eu estiver falando uma mentira aqui, né? Mas nós temos tanta coesão, nós temos uma alegria de participar das reuniões do conselho, participar das decisões, participar dos trabalhos da igreja, que esse trabalho de motivar as pessoas, seja em que caso for, né, é um trabalho muito fácil. Mesmo na pandemia, né, às vezes nós precisamos até tentar segurar, né, a gente quer reunir, a gente quer voltar para o trabalho da igreja, tudo mais, mas não, gente, vamos com calma, né, afinal de contas não queremos expor ninguém ao risco. Mas, Edson, eu diria assim, que essa é o trabalho mais fácil que tem, é motivar esse grupo de presbíteros que nós temos hoje dentro da nossa igreja. A mesma pergunta para você, Rafael Mac, nosso querido Mac, presidente da Junta Diaconal da IPCamp. Como é que você faz aí para controlar, para motivar, para envolver os diáconos da igreja? Como o presbítero Eli também falou, né, a Junta Diaconal segue mais ou menos a mesma linha, até porque a motivação ela já é inerente ao serviço diaconal, né, ao próprio diácono. E, assim, é engraçado que até você me falou, né, a gente segura ou empurra, né, é melhor empurrar ou segurar, porque a motivação ela já está com o diácono já. E quando a gente fala de serviço para Deus, acho que não precisa ficar, não existe motivação maior que essa, né, a gente poder servir a Deus e servir a comunidade. Mesmo assim, ainda nós lidamos com dois pilares aí com relação à motivação da equipe. Primeiro é treinamento, né? A gente gosta muito de treinar, de procurar reunir todo mundo e a gente conversar sobre os desafios da junta, o que a gente pode melhorar e treinar, né? Aprender bastante juntos para melhor poder servir. E o segundo é o exemplo dos diáconos mais antigos, nossos diáconos eméritos, aqueles que estão envolvidos com ação social, com segurança do patrimonial. Então, são essas duas coisas principais. Treinamento, né, que valoriza aí o trabalho do diácono, e o exemplo daqueles mais antigos, que tem mais tempo aí na junta, e daqueles que têm alguns serviços específicos. Então, a motivação está muito baseada nesses dois pilares. Marçal. Agora, começando pelo Samuel, né, na mesma ordem aí, como que o Samuel, presidente do coral da nossa igreja, um coral centenário, né? E como que ele vê esse mesmo coral, como ele vê as pessoas no futuro, num futuro aí da Igreja Presbiteriana de Campinas. Bom, eu acredito que o coral ele tem de manter a sua tradição, tá?
de cantar hinos, de resgatar hinos antigos, de trabalhar esses hinos, mas também ele tem de evoluir. Ele tem de evoluir com melodias mais contemporâneas também. Mas, de qualquer forma, quando se trata em termos de coral, a gente sempre privilegia, ou a gente toma um cuidado exatamente para a gente fazer o melhor trabalho possível, tá? É por isso que realmente existem os ensaios, existe todo aquela dedicação que vai desde o regente a todos os membros do coral, mas eu imagino que o coral ele tem também de ter essa vertente, de ter essa indicação de trabalhar também com melodias mais contemporâneas também. E uma das coisas que eu sempre repito, sempre falo, é a questão, por exemplo, de que o coral, na verdade, não são para pessoas mais veteranas ou, como às vezes alguns dizem, pessoas velhas. Pelo contrário, o coral, na verdade, ele é muito democrático. Ele é desde uma criança a pessoas mais veteranas, né? Então, é essa a ideia, da gente não simplesmente agradar a homens, mas da gente desenvolver um bom trabalho, participar de uma forma cada vez melhor nas liturgias da igreja. Eu acho que o coral, nesses 110 anos, ele tem, apesar de várias crises que muitas vezes se passou, mas ele tem realmente procurado atingir esses objetivos, realmente trabalhar cada vez melhor, né? E integrar também as pessoas. Então, imagino assim que nós estamos abertos, tá? A qualquer pessoa, e qualquer pessoa que, na verdade, goste e queira se aprimorar no canto. Muito bem. Marquinhos, como que você vê a escola dominical? Algumas igrejas por aí talvez nem tenham mais a escola dominical, né? Algumas igrejas que eram bem tradicionais em termos de escola dominical. Como vê a escola dominical na Igreja Presbiteriana de Campinas? Primeiro que eu acho que a escola dominical é importantíssimo para o crescimento do cristão, da igreja, porque é onde você tem a base para todo o crescimento, né? Desde criança até o mais adulto, é onde a pessoa consegue aprender de uma forma em debate, como aula mesmo, como estudo, e não só através do sermão, que é o que várias igrejas hoje têm adotado. Algumas têm adotado um horário único para a escola dominical, começando mais cedo, depois já vai para o culto, normal. Mas a escola dominical, com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Marçal sabe disso, todo mundo aí, tendo que utilizar novas mídias. Na última CBN, que foi tratado com o professor do Mackenzie, foi muito bem explanado isso, o que está sendo feito na base de educação, e é a tendência, né? Porque eu não vou usar o termo novo normal, porque eu não concordo com isso, mas é uma nova probabilidade. Creio que nós tenhamos que manter, talvez, uma EAD para a escola dominical, ou com aulas gravadas, ou com instantaneamente, vão ter que adaptar professor, aluno, equipamentos para que a gente possa fazer essa transmissão ao vivo, né? De certa forma, isso vai talvez ajudar em alguns aspectos, porque nós já temos problema de espaço físico hoje. Então, talvez isso possa fazer com que algumas pessoas voltem a frequentar, porque as classes não vão poder ter mais 40, 45 pessoas num espaço reduzido como nós temos hoje, né? É ruim, eu adoro contato, adoro estar próximo,
mas eu creio que não vai ser mais viável. Então, nós temos que estudar isso. Agora nós vamos ter que entrar em comitê para que a gente possa analisar as novas tecnologias a serem utilizadas, mas eu acho que não volta da mesma forma como nós tínhamos até março. Devemos estar com envolvimento bastante na área de tecnologia. Perfeito, perfeito. Eli, o conselho daqui a alguns anos na Igreja Presbiteriana de Campinas, como que você vê? Olha, eu espero que o Renato seja emérito, né? Porque senão ninguém vai aguentar o Renato tanto tempo assim. E com isso o Edson um pouco mais sossegado, né? O Marcelo, apesar da idade, continuando delongando as reuniões, né? O Valdemar, não interessa a tecnologia que venha, continuando anotando as coisas no caderno, né? E o João e o Paulo, eu espero que eles estejam acompanhando as discussões que tenha, né? Não, mas essa é uma brincadeira. E falando de fato, né? O que eu espero e que, né, é que assim, a gente hoje tem um conselho muito unido nas suas decisões, nem sempre unido nas suas opiniões. O que eu acho extremamente importante, que a gente possa divergir de opinião, que a gente possa discutir, que a gente possa debater, mas uma vez tomada a decisão, que haja uma unidade na sua decisão, e a partir daquele momento é a decisão de todos. Isso faz bem para a igreja. Então, eu vejo também que o nosso conselho é muito bem dirigido pelos nossos pastores, né? Principalmente pelo Dado, com colocações, sabendo na hora de colocar o tema, sabendo às vezes no momento de recuar, e que provavelmente deve levantar novos presbíteros dentro da nossa igreja ao longo do tempo. E que pessoas que forem levantadas através de um chamado para o oficialato também compreendam a importância do presbiterato e que possam também fazer coro com os que estão hoje lá. No sentido de que coro, não digo na mesma opinião, mas coro no fato de que, olha, é importante para a igreja que haja unidade na nossa decisão. Não precisa unidade de pensamento, mas que haja unidade de decisão. Se a gente continuar no caminho que nós estamos seguindo, eu acredito que esta deva ser a forma como o Conselho deve atuar ao longo do tempo. Tá? Espero realmente que possa haver renovação, as ideias às vezes são importantes que sejam renovadas, que novas pessoas com outras ideias, com outra disposição, diferentes formas de trabalhar, com o mesmo objetivo. Tá? Então, não vejo grande diferença, assim, na forma como a gente atuar, desde que a gente tenha o que a gente tem hoje, graças a Deus, né? Como eu disse, né, esse é o meu terceiro mandato, e eu acho que, sem fazer nenhum tipo de desmerecimento ou descrédito aos conselhos anteriores, né, nós nunca tivemos, eu acho assim, pelo menos do que eu vi, né, um momento tão bom e de tanta harmonia como nós temos agora. E graças a Deus por isso. E que Deus permita que a gente continue assim. Beleza. Rafael, a junta diaconal daqui a alguns anos na Igreja de Campinas. Vou citar dois aspectos, Marcelo. O primeiro deles é o que, na verdade, a pandemia acabou acelerando aí para nós, né, que é a parte de ação social. Então, nós, é lógico, não esperávamos uma situação dessa, né, que nós estamos vivendo agora, mas isso acelerou um processo aí de organização e de estruturamento da parte de ação social que foi bastante positivo. Então, hoje nós temos uma estrutura muito melhor de apoio aí, até junto ao presbitério, né, ao diácono Cristiano Corá também, na Secretaria de Ação Social, a gente consegue conversar melhor com as outras igrejas, isso melhorou bastante
a parte de ação social junto das outras igrejas, auxiliando não só as outras igrejas, mas como o público externo, o público interno e tudo mais. E o segundo aspecto é a ideia da nossa igreja se tornar uma referência entre as juntas diaconais aí na parte operacional. Então, com relação a primeiros socorros, ações de emergência, segurança patrimonial, e que também é uma função nossa da junta diaconal, né? A gente tem crescido bastante aí, e já algumas outras juntas nos procuraram, então eu creio que mais nos próximos anos aí a gente possa evoluir nessas duas áreas e, se Deus quiser, nós possamos nos tornar referência para as outras igrejas. Muito bom. Muito obrigado, então, a todos vocês que participaram conosco dessa live. Marçal dos Santos, responsável pela estrutura, para que a gente pudesse conversar aqui, tocar essa bola de uma forma muito bacana, muito interessante. Obrigado ao Samuel Oliveira, presidente do Coral Reverendo Zacarias de Miranda, ao Marcos Fidelis, superintendente da Escola Bíblica Dominical, ao Lee Hoffman, vice-presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana Central de Campinas, e ao Rafael Vieira, o nosso MEC, presidente da Junta Diaconal. Daqui a pouco a gente volta com outros membros da igreja, outras lideranças, nesse aniversário de 117 anos da Epicamp. A gente volta já. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.